Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula essa semana. Nós vamos trabalhar com a mesma estratégia da aula passada, tá? E assim, hoje a gente vai trabalhar o material do portal. Quem tem acesso, por gentileza, vai entrando no portal, tá? Que a gente vai trabalhar o módulo 2 com o tema esportes mistos, certo? Se quiserem entrar para acompanhar o material que tem ali, o conteúdo, fique à vontade. Se não, preste atenção aqui, certo? Eu pergunto para vocês, o que são esportes mistos? Quando fala assim esportes mistos, quer dizer que, vamos dizer, que é a junção, tá? De diferentes esportes. E assim, com que finalidade eles fazem isso, professora? Na realidade, serve para verificar quais os atletas seriam assim mais completos. Por que eles seriam considerados mais completos? Porque ele conseguiria realizar as duas atividades, cumprindo com aquilo que é proposto. Um exemplo, tá? Uma pessoa ela pode ser assim um grande atleta de corrida, correr muito bem uma maratona, mas às vezes ela pode nem saber nadar, certo? Ou ainda, ela pode ser muito boa em provas de arremessos de peso, mas ela não sabe nem anotar, vamos dizer assim, andar de bicicleta, né? Então, você tá vendo as variações? São duas modalidades que são juntadas, tá? Para essa prática. E na realidade, isso veio essa ideia veio para mostrar se uma pessoa ela pode ter várias habilidades. E sim, na verdade, eles usam um termo assim de tornar um atleta perfeito, tá? E assim, considerando que essa ideia, vamos dizer assim, que isso é apenas uma ideia, tá? Mas tem atletas que praticam esportes mistos, tá? E não venceria assim caso competisse com um atleta que pratica apenas uma modalidade específica, que se dedica todos os dias de treinamento, tá? E um só esporte. Aí ele se torna especialista no que ele faz, certo? Já os atletas de várias modalidades, né? É diferente. Então, vamos ver o porquê, tá? A gente vai ver alguns exemplos de esportes que são mistos. Esse biatlo, tá? É a junção do tiro, tá? Com vocês já ouviram falar do cross country, tá? E assim, a palavra biatlo, ela significa uma competição esportiva que reúne duas provas, essas duas que eu mencionei para vocês, tá? E assim, esse esporte veio lá da Noruega, onde devido ao frio intenso e à neve, os caçadores provocavam animais, vamos assim, eles procuravam animais pela floresta, tá? E eles utilizavam esquis, tá? E armas de caça. Depois de muito tempo, não precisando nem podendo caçar na floresta, a atividade deu lugar ao esporte, tanto para manter a tradição quanto pela prática da atividade física, tá? E assim, apesar de ser incerta a sua origem, tá? Vamos dizer assim que foi 200 anos antes de Cristo. Mas ela surgiu mais ou menos nessa data. Mas o que acontece?
Só lá para o século XVI é que começaram a ser usado como treinamento militar. E somente em 1958 que apareceu pela primeira vez em uma competição. E assim, como o esporte ele envolve tanto a rapidez no deslocamento com esquis na neve, como em acertar os alvos dispostos pelo caminho, ela é considerada como uma modalidade de inverno, tá? Ó, aqui no Brasil, como não tem, vamos dizer assim, neve, né? Então, existem outras provas que são chamadas de biatlo, mas que na verdade são apenas junções de esportes diferentes. Já em regiões de praia, é comum a gente ver provas de corrida e natação, ou natação e ciclismo, entendeu? Ou até mesmo corrida e ciclismo. Então, esse nome biatlo quer dizer que é a junção de duas modalidades esportivas, mas dependendo da região, essa modalidade ela é adaptável. Como vocês viram, numa região é praticada de uma forma. No Brasil, ela é praticada de uma outra forma. E quem tem acesso, vamos dizer assim, ao mar, né? Aí eles incluem também uma outra forma, que seria a natação, tá? Já aqui, ó, no triatlo, se o biatlo é a inclusão de duas modalidades, o próprio nome aqui do triatlo diz, né? Que seria composto por 3 modalidades, que são a natação, o ciclismo e a corrida, tá? Então, você imagina um atleta nadar, correr e andar de bicicleta, tá? Na verdade, acho que a sequência é natação, você vai para a água, depois você sai da água, você pega a bicicleta e da bicicleta você vai correr, tá? Essa é a sequência dessa modalidade. Alguns dizem que o esporte surgiu em 1974. Vamos dizer assim, num clube de atletismo em San Diego, lá nos Estados Unidos, onde os atletas eles se dedicavam nas férias aos treinos de natação, tá? E ao ciclismo. O treinamento foi ficando tão interessante que acabou se tornando um esporte. Já colocam assim uma outra versão, tá? Que surgiu do Havaí em 1978, ó, vocês observaram que surgiu um tempo depois, com a intenção de descobrir quais seriam os atletas com condicionamento físico melhor. Se seriam os corredores, se seriam os ciclistas ou se seriam os nadadores, tá? E aí decidiram criar essa modalidade com 3 esportes, tá? Junto com, vamos dizer assim, na verdade, a união desses 3 esportes e mais aquela ideia de encontrar aquele atleta ideal, tá? Mas o atleta seria o mais completo. Aquele que conseguisse, né, realizar as 3 atividades intensas por um período longo de tempo. E assim, essa prova, ela é chamada de Ironman, tá? Ou seja, homem de ferro, né? Porque onde tem que ter muita resistência, né? Para poder conseguir realizar as 3 modalidades, né? E assim, esse esporte, ele passou a se integrar nas Olimpíadas só em 2000, quando foi realizada em Sydney, na Austrália, tá? Vocês podem perceber aqui que tem diversas provas do triatlo. A sprint deve ser, né?
760 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta, mais 5 de corrida. O olímpico, tá? 1,5 km de natação, vocês viram que já aumentou. 40 quilômetros de bicicleta e mais 10 de corrida. O meio Ironman é 1,9 km de natação, 90 km de bicicleta e 21 km de corrida. Agora, o Ironman é 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta. Vocês imaginam, vamos colocar aí uma distância 40, vai dar mais ou menos lá em Rio Preto, tá? Vocês andarem aí, ou até, um pouco menos na verdade, né? A quilometragem é maior do que Rio Preto, mas imagina aí para Rio Preto de bicicleta, tá? E mais 42 quilômetros de corrida. Vocês imaginam vocês correrem até Votuporanga. Depois de ter nadado, né, uma quantidade grande aí de quilometragem, vocês terem andado até lá em Rio Preto de bicicleta, que ainda a quilometragem não dá, e ainda vocês correrem. Quantas habilidades esse atleta não tem que ter? E quanto treino ele também tem que ter? Agora temos uma última variação aqui, que é Ultraman, tá? São 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 84 quilômetros de corrida, tá? É assim, o esforço dos atletas é enorme, tanto que, vamos dizer assim, que eles chegam a se alimentar várias vezes durante a prova, porque o corpo não resiste, tá? Normalmente, assim, as provas podem durar entre 8 e 9 horas, tá? De prova. E isso no caso dessa aqui, ó, da Ironman, tá? Vamos dizer assim, no caso aqui da Ultraman, ela se acredita que ela pode chegar por cerca de 3 dias a pessoa fazendo a prática da atividade física, para vocês verem que habilidades o atleta tem que ter. Vamos falar um pouquinho sobre o pentatlo, tá? O pentatlo, ele surgiu na Grécia antiga, tá? Ele é a junção de 5 esportes, tá? Que já existiam naquela época, que era o lançamento de disco, o lançamento de dardo, a corrida de estágio, que seria os 192 metros, o salto em distância e a luta grega, tá? Mas agora, atualmente, nesses nossos tempos, tá? O pentatlo passou a ser esporte olímpico em 1912, tá? Isso aconteceu para os homens, mas as mulheres somente no ano de 2000, tá? E vamos dizer assim, esse termo utilizado do pentatlo nos tempos modernos, tá? Ele muda um pouquinho as modalidades, tá? Ele é feito atualmente por esgrima, que é a espada, tá? A natação, que eles nadam aí por volta de 200 metros livres, tá? E o hipismo, que são os saltos, tá? E assim, a quarta e a quinta, aí é um evento combinado. Aí eles podem combinar o tiro, né? Mais uma corrida, ou a prova ela pode ser em dupla, tá? Envolvendo assim um percurso de 3.000 metros de corrida, com passagens em locais de tiro, tá? Ao longo do percurso. Então, a primeira é esgrima, a segunda é natação, a terceira é o hipismo e a quarta e quinta, aí eles fazem um combinado,
durante esse evento, tá? Ou se é uma prova com 2 modalidades ou se é uma prova em dupla, tá? E assim, o pentatlo, ele possui muitas variações, tá? Ela pode ser militar, pode ser naval, pode ser até aeronáutica, além de poder ser praticada em pistas cobertas. O esporte, ele pode sofrer várias mudanças, que são feitas de acordo com as necessidades de cada lugar que o atleta vai competir, tá? Então, o pentatlo, vocês viram que é a junção de 5 modalidades. Agora, o heptatlo, o duro é decorar esses nomes, né? Diferenciar um do outro. Ele é uma modalidade apenas feminina, tá? E assim, quais são as modalidades que abrange a esse esporte? São 100 metros com barreiras, salto em altura, arremesso de peso, 200 metros rasos, que é corrida, tá? Salto em distância, lançamento de dardo, 800 metros rasos. Então aí, ó, para vocês verem, tem 7 provas, tá? E assim, elas vão ser divididas em 2 dias. No primeiro dia dessa competição, o atleta ele compete nos 100 metros com barreiras, no salto em altura, no lançamento de peso e os 200 metros rasos. Já no segundo dia, aí ela vai disputar o salto em distância, o lançamento de dardo e os 800 metros rasos. Na imagem aí, vocês podem perceber que é o lançamento de disco, tá? Já o decatlo, ele é uma modalidade composta por 10 provas do atletismo e ela é praticada apenas por homens, tá? Que é equivalente ao heptatlo feminino, né? E a ideia é achar o atleta mais completo do mundo para poder, né, realizando essas 10 provas, o vencedor, logicamente, que é o atleta perfeito, né? E assim, as provas são divididas em 2 dias também, tá? Num dia é realizado um tipo de prova, no segundo outro, como o heptatlo feminino. No primeiro dia do decatlo, que é essa só prova de homens, tá? Eles competem 100 metros rasos, salto em distâncias, arremesso de peso, salto em altura e 400 metros rasos. Já no segundo dia, 110 com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1.500 metros rasos. Então, assim, gente, é muita atividade, né? Muita modalidade dentre 2 dias. É muito esforço físico que o atleta faz. Vocês podem observar aqui, ó, a bolinha que tá aqui. Essa modalidade representa o arremesso de peso, tá? Aqui é a corrida e aqui é o lançamento de dardo, tá? Que é aquela vara, tá? Que eles utilizam com ponta. Então, assim, a gente falou algumas modalidades que influenciam do atletismo, tá? Da natação, né? Uma atividade diferente que é o esqui, né, em determinadas regiões, e o tiro, tá? Então, esses foram alguns dos esportes mistos mencionados aqui no conteúdo. Então, vocês terão uma atividade para vocês poderem refletir sobre tudo isso que a gente discutiu. Tudo bem? Tudo isso que foi apresentado para vocês. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!